Nobres vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Damos início aos trabalhos da presente sessão ordinária de dia 4 de fevereiro de 2019. Convido a senhora secretária a perceber a chamada dos vereadores, todos os vereadores. Daniel de Moura. Presente. Daniel Vieira. Presente. João Batista da Silva. Presente. João Reonaldo Tomé. Presente. José Ricardo Gonçalves Presente. Cruz. Kleber Toscano Gonçalves. Presente. Luiz Antônio Gardenal. Presente. Maria Aparecida Morandim Consorte. Presente. Rogério Mendes do Carmo. Presente. Constando quórum suficiente, sobre a proteção de Deus e em nome da democracia, declaro aberto a presente sessão ordinária. Solicito a senhora secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação o pedido do nobre vereador Daniel Moura. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os que forem contrários, que se levantem. Está aprovado o requerimento de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a senhora secretária para proceder à leitura do expediente. Projeto de Lei número 001 de 2019. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Jumirim. Autoria, Poder Legislativo Municipal. Deu entrada nesta casa dia 23/1/2019. Projeto de Lei número 002 de 2019. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Jumirim. Autoria, Poder Legislativo Municipal. Data da entrada, 23/1/2019. Projeto de Lei número 003 de 2019. Altera a redação da Lei Municipal número 450, de 15 de junho de 2012, denominada Lei da Ficha Limpa. Autoria, Mesa Diretora da Câmara Municipal. Deu entrada dia 23/1/2019. Projeto de Lei número 004 de 2019. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no orçamento programa de 2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada nesta casa dia 28/1/2019. Projeto de Lei número 005 de 2019, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa de 2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada dia 30/1/2019. Projeto de Lei número 006 de 2019, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa de 2019 e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Deu entrada dia 30/1/2019. Requerimento número 001 de 2019. Requeremos ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jumirim, João Batista da Silva, para que nos envie cópia integral do processo de compra do guarda-corpo e corrimão adquiridos em dezembro de 2018 e instalados no mezanino da Câmara. Orçamentos, empenho e nota fiscal. Autoria, Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo
Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Rogério Mendes do Carmo, PTB. Requerimento número 002 de 2019. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que junto ao setor competente nos envie a possibilidade da limpeza da Rua Mota, periodicamente em toda a sua extensão, e da Rua Zulato pela calçada do viveiro municipal, uma vez que os moradores não podem transitar, nem fazer uso dos bancos, pelos galhos, arbustos e aparecimento recorrente de animais peçonhentos. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB, Rogério Mendes do Carmo, PTB. Requerimento número 003 de 2019. Considerando que nossas crianças dispõem de brinquedos que são visitados por um grande número de pessoas e servem até de modelo para cidades vizinhas. Considerando que os espaços públicos precisam de referente manutenção que requer atenção redobrada nos que são visitados por crianças. Considerando que os brinquedos do playground e arredores do quiosque estão em caso eminente de reparo, é que requeremos que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Darcy Schiave, que viabilize estudos necessários e possibilite a manutenção do espaço das torneiras, fechamento total com cerca para que seja evitada a entrada de animais no parque, colocação de areia nova, brinquedos que não apontem perigo às crianças, quiosque, pintura do espaço, entre outros que o setor competente achar necessário. Seguem fotos em anexo. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB, Rogério Mendes do Carmo, PTB. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo... Requerimento número 004 de 2019. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que informe essa igreja Casa de Leis, se há distinção de valores das alíquotas cobradas no imposto de PTU, considerando a distinção econômica de cada bairro em nosso município. Autoria: João Batista da Silva, PTB, Luiz Antônio Gardenal, PPS, Maria Aparecida Morandim Consorte, PPS, Kleber Toscano Gonçalves, PMDB, João Reonaldo Tomé, PMDB. Requerimento número 005 de 2019. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que informe esta igreja Casa de Leis a possibilidade da execução do calçamento público na Rua Mota, sentido ao acesso do campo de futebol. Autoria: João Batista da Silva, PTB, Luiz Antônio Gardenal, PPS, Maria Aparecida Morandim Consorte, PPS, Kleber Toscano Gonçalves, PMDB, João Reonaldo Tomé, PMDB. Requerimento número 006 de 2019. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Darcy Schiave, para que informe esta igreja Casa de Leis a possibilidade da municipalidade oferecer um representante da Secretaria da Saúde para que possa realizar uma palestra em data de sessão ordinária. Cito no dia 18 de fevereiro de 2019, aos vereadores e munícipes, sobre os cuidados do aparecimento de escorpiões nas residências e outros assuntos que achar pertinente, junto com as ações de orientação que estão sendo programadas no município, uma vez que, após tomar conhecimento, todos os vereadores possam estar colaborando na orientação aos munícipes. Autoria: Daniel Vieira, PSDB, Daniel de Moura, PMDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB.
Moção número 001 de 2019. Moção de parabenização e agradecimento. Solicito, após ouvido o plenário, que seja registrado moção de parabenização e agradecimento ao senhor Hugo José Tossi, músico, profissional em eletrônicos, inventor e ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Tietê, onde atuou nos anos 70, em que nosso município era distrito na época. A homenagem é um devido reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido como coordenador-chefe do Departamento de Cadastro e Obras na Prefeitura de Tietê. No lajotamento da Rua Manoel Novaes, reforma de guias e sarjetas, restauração, arborização, luz na Praça Central, reforma na ponte que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, entre outras. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2019. Quem assina? Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Moção número 002 de 2019. Moção de parabenização. Solicito, após ouvir do plenário, que seja registrado moção de parabenização a Giovanni Tognoli Semiano, aluno da EMEB Jumirim, governador Mário Covas Júnior, que orgulhou sua escola e toda a cidade após conquistar a medalha de bronze na 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Giovanni é um aluno da professora Valéria Camacho, que sempre destacou seu comprometimento com os estudos, principalmente sua aptidão pelos números. A presente moção é relativa à Olimpíada de 2018, mas vale destacar que Giovanni foi premiado com certificado de menção honrosa na edição de 2016, quando participou do nível 1. Esta Casa de Leis parabeniza o aluno pelos feitos magníficos e por representar tão bem nossa cidade. Plenário Geraldo de Souza Pereira, 4 de fevereiro de 2019. Quem assina? Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Solicito a senhora secretária para que leia os ofícios recebidos. Ofício GP número 263/2018. Assunto: encaminha resposta ao requerimento 047/2018. Ao excelentíssimo senhor, venho através desse encaminhar a vossa excelência resposta ao requerimento acima mencionado, o qual solicita análise da possibilidade de instalação de faixas elevadas na Rua Jusfão, através do ofício 046/2018. Da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração. Darcy Schiave, Prefeito Municipal de Jumirim. Ofício 046 de 2018. Resposta do requerimento 047 de 2018, Câmara Municipal. Excelentíssimo Prefeito Municipal Darcy Schiave. Em resposta ao requerimento acima, em epígrafe, formulado pelos vereadores senhor Daniel de Moura, Daniel Vieira, José Ricardo Gonçalves Cruz e o senhor Rogério Mendes do Carmo, onde solicitam a possibilidade de ser instaladas faixas elevadas para pedestres nas ruas Jusfão e Manoel Novaes, especificamente próximo à Câmara Municipal, assim como a possibilidade de que seja alargado o passeio público localizado na Rua Jusfão, informamos. Senhor Prefeito, no atual exercício, não há possibilidade de planejamento para o requerido, visto que o orçamento relativo à ficha competente foi utilizada recentemente para a manutenção de pavimentação da via pública, denominada Rua Jusfão. Desta forma, informo que iremos mapear as áreas ora requeridas
para que possamos levantar os devidos custos e assim avaliarmos a possibilidade relativo ao orçamento do próximo exercício. Assim sendo, somente após os passos anteriores citados, podemos manifestarmos em relação à viabilidade do atendimento. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que julgar necessário. Atenciosamente, Edgar Aparecido de Moura, Secretário Municipal de Obras, Serviços e Transportes. Ofício GP 275 de 2018. Assunto: encaminha a resposta ao requerimento 048 de 2018. Excelentíssimo senhor, vimos por meio deste para, em resposta ao requerimento acima epígrafo, expor e apresentar as seguintes informações. Primeiramente, antes de adentrar ao mérito em si do objeto do requerimento, Mister se faz ressaltar determinadas questões. Dentre as condições relacionadas no preâmbulo do presente proposição, restou consignado que o prefeito municipal teria se quedado inerte quando a sanção do então projeto de lei PL número 037 de 2018, que veio a ser promulgado como lei número 698 de 2018. Neste aspecto, de fato, este executivo não pode comungar com a ideia de instituir no mundo jurídico normas notadamente e carentes de adequada forma legal. Ao contrário do estrito exercício do controle preventivo de constitucionalidade, cabe a este poder levar a efeito o instituído do veto político e jurídico, e extirpar normas claramente elevadas de vício. A Câmara Municipal, enquanto representante do Poder Legislativo Municipal, também denominada Casa de Leis, teria a fortiori o dever de controlar e verificar a adequação dos atos normativos com a Constituição Federal, mas perdeu a oportunidade de demonstrar que está atento à realidade jurídica aplicável ao caso, quando promoveu a rejeição do veto. Malgrado aos argumentos já esposados no veto em comento, esta Câmara, em todas as vênias, ao rejeitar o veto executivo, criou um âmbito do município de Jumirim, uma verdadeira aberração jurídica, misturando tudo de tal maneira que cargo e função política passaram a ser encarados também como contratos administrativos, confundindo concurso público com concorrência, enfim. Todos aqueles equívocos que já foram alhures, argumentados no bojo do citado veto, e não obstante a robustez de evidências, também se verificou que o então projeto de lei continha disciplinas totalmente contrárias aos interesses públicos local. Já naquele momento, alertou-se que os limites pretendidos pela propositura iam muito além daquilo que se considerava relevante para o interesse público municipal. Tanto é que, menos de um mês da sua promulgação de lei, esta mesma casa editara novo projeto para alterá-la. Talvez aqueles argumentos que foram desconsiderados quando rejeitou-se o veto devessem ter sido acurados com maior atenção pelos nobres edis. Apenas para citar esse novo PL de número 046 de 2018, pretende alterar apenas o artigo 1º da lei número 698 de 2018, ou seja, ao que dimana desse contexto, novamente, perdeu a oportunidade de sanar os demais vícios, que ainda permanecem vigentes,
desde que a Câmara levou à promulgação a mencionada lei. Não é de todo custo em razão de determinados interesses que pode-se criar normas carentes das devidas formalidades. Não se pode, ao pressuposto do nepotismo, valer-se do poder legiverante e levar a condição da lei propostas sem um mínimo de guarida constitucional. Ao se promulgar uma norma, ela passa a ter efeitos concretos e direitos a todos os seus destinatários, trazendo consigo consequências sérias, muitas das quais, às vezes, são irreversíveis. É sempre bom lembrar que leis mal elaboradas trazem inseguranças jurídicas para todos, em especial aos agentes públicos, que, via de regra, devem se aplicá-la. O processo de criação da lei exige dos atores envolvidos um mínimo de razoabilidade, de parcimonia, de preparo para que efetivem despropósitos que em nada contribuam para o bem da sociedade. Aliás, como diria Hugo Evo Mago Correia Urbano, ministro público do Estado do Paraná, ao descrever sobre o processo legislativo, qualidade das leis. Em suma, o ordenamento jurídico não se contenta mais com a simples edição de normas, mas a edição de normas com qualidade. Entende-se a qualidade como lei é adequada ao escopo, buscando pelo legislador de modo que é capaz de atender uma necessidade social e que tenha condições a ser empiricamente aplicada de forma eficaz. Veja, este executivo também compartilha do mesmo ideal com que a Constituição faz exigir dos agentes públicos no que concerne a moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência. Proposições basilares da administração pública. Somos incentivadores do pensamento segundo o qual a prática do nepotismo deve ser afastada do meio público. Neste contexto, colocadas essas premissas e adequando mais especificamente ao núcleo central em si do requerimento, importante transcrever o disposto do vigente do artigo da lei. Esmiçoando com maior atenção o texto da lei, teremos a vedação da nomeação ou designação de cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral, inclusive por afinidade, até o 4º grau do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, para cargos em comissões, funções comissionadas e demais admissões e contratações, inclusive temporárias, que não estejam abarcadas pelo precedente concurso público. Embora o artigo 2º da lei confunda o conceito de cargo e função pública, como já ressaltado, a melhor exagere que se extrai com a erudição que lhe é peculiar, vem da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Não há como submergir no contexto legal do cargo ou função pública os elementos configuradores do processo de contratação para execução direta de serviços públicos, como se faz o artigo 2º da lei, repisando os argumentos apresentados no ofício, mensagem número 1147 de 2018, que encaminhou o veto ao PL número 037 de 2018, mais precisamente, para evidenciar a categoria do agente público.
A doutrina administrativa possui diversas correntes de entendimento, embora haja aqui ou acolá certa divergência. Em geral, a maioria pervaga a mesma ordem de classificação daquelas que integram a administração pública. Com efeito, tem-se o gênero maior denominado agente público, agentes públicos, servidores que abrangem funcionários, empregados e temporários, militares, particulares e colaboração com o Estado. Os agentes políticos são aqueles que não mantêm com o Estado um vínculo de natureza profissional, ainda que se incluam no conceito de agentes públicos, ingressam na administração, eleitos ou nomeados por prazo determinado, para atuação do primeiro escalão da estrutura de cargos e funções políticas. Os agentes públicos, de fato, titularizam, como o próprio nome diz, cargos políticos, os quais possuem como contraponto os cargos estritamente administrativos, poupados por servidores públicos em geral. A já mencionada professora, citando a lição sempre abalizada do ilustre administrativista Celso Antônio Bandeira de Melo, esclarece que agentes públicos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, são ocupantes de cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é de formadores de vontade do Estado. Fato é que, embora a lei municipal faça menção a cargo, função, política ou em comissão, não há claramente uma distinção ao ponto que se extrai seu alcance, ou seja, se está se referindo a cargos políticos ou administrativos. Há deveres, grande distinção entre os cargos puramente destinados à atividade administrativa estatal e aqueles ligados à ideia da política estatal. A respeito do alcance do nepotismo sobre tais intuitos, então o ministro Aires Brito ressalta que sabemos que os cargos políticos, como por exemplo o de secretário municipal, são agentes de poder, fazem parte do poder executivo. Então, essa distinção me parece importante para que, no cargo excluir do âmbito da nossa decisão anterior, os secretários municipais, que corresponde a secretários do Estado, no âmbito dos Estados, e ministro do Estado, no âmbito federal. Neste sentido, a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, inclusive em ambas as suas turmas, tem assentado entendidamente, segundo a qual, a rigor, o nepotismo não atinge os agentes políticos. Na verdade, esta regra deve ser analisada caso a caso, notadamente aquelas situações em que a ausência de qualificação técnica e idoneidade dos nomeados. Esse é o atual, dominante entendimento fixado pelo STF, pelo qual apresentamos os seguintes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem, majoritariamente, afastado a aplicação da súmula vinculante 13 aos cargos da natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, registro das hipóteses do nepotismo cruzado. Fraude à lei ou inequívoca, falta de razoabilidade de indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado.
vêm sendo ressaltados na aplicação deste entendimento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os documentos que instruem os autos não constituem prova inequívoca a respeito da presença das leis de forma específica. Os comprovantes da escolaridade que instruem os autos não corroboram a alegação de que a qualificação técnica dos nomeados seria manifestadamente insuficiente para o exercício dos cargos públicos, para que os quais foram nomeados. As nomeações para os cargos públicos não se subsumem à hipótese elencadas nessa súmula. Daí a impossibilidade de submissão ao cargo do reclamante. Nomeação para o cargo de secretário estadual e transporte, agente político. A vedação importa pela súmula vinculante 13, por se tratar do cargo de natureza eminentemente política. Por esta razão, não merece provimento o recurso ora interposto. O exame casuístico de qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de índico de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se aleatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles o da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Não é possível nesta via processual. Seguem-se ainda os seguintes procedentes. RE 579-951. Ministro Ricardo. RC 12658. Ministro Gilmar Mendes, 14549, DF. Mais recentemente, na segunda turma do STF, do julgamento da reclamação número 22339, envolvendo o município de Pilar do Sul, reconheceu a mesma tese e cassou a decisão que condenou por improbidade prefeita que nomeou o marido para secretário municipal, apenas para citar parte do voto de divergência do ministro Celso de Mello que se observou. A jurisprudência do STF tem afastado a incidência da SV 13 nos casos que envolvem a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como ministro de Estado ou secretário estadual ou municipal, desde que não se configurem hipóteses de fraude, lei, ou no caso de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função política. Ainda em prol atualização, relembra que este tema ainda é objeto do recurso extraordinário número 1113-118, que teve repercussão geral conhecida por unanimidade em deliberação do plenário virtual do ministro Luiz Fux, relator do processo. Na hipótese específica da lei municipal em questão, embora maculada pelos diversos vícios, é certo reconhecer que também ela faz distinção entre cargos políticos e cargos meramente administrativos, para alcance do nepotismo. Assim, sobrepujando-se
o paradigma atual do STF com supetâneo da súmula vinculante número 13, deve-se proceder a análise específica no caso, para somente então aferir a ocorrência do nepotismo. A guia de exemplificação dos autos da ação civil pública que tramitou sobre número 002-113/07 de 2014, cujo objeto tinha como referência exatamente o conteúdo aqui tratado. Envolvendo o município de Serquilho, a decisão da imprudência considerou, dentre outros aspectos, o Ministério Público alega que o prefeito municipal de Serquilho incorreu em que o ato da improbidade administrativa, consistente em nepotismo por ter nomeado para o cargo da secretária municipal da administração sua própria esposa. Todavia, em que apece o maior respeito ao entendimento e aos argumentos elencados pela representante do Ministério Público, a ação é improcedente. Como o próprio autor reconhece, o STF, em diversos julgados, assentou que a vedação ao nepotismo importa pelos termos da súmula vinculante número 13. Não se aplica aos agentes públicos, dentre eles os ministros, secretários de Estado e município, juntamente por trata-se tais cargos de postos preenchidos por agentes que exercerão função de auxílio imediato ao chefe do Poder Executivo, participando da definição das políticas públicas e da formação da vontade do Estado, que se traduzirá das ações da administração pública. Percebe-se, portanto, que a própria Corte Constitucional do país se estabeleceu em linhas gerais as diretrizes de vedação ao nepotismo, na súmula vinculante número 13. Faz distinção entre agentes da natureza meramente administrativa e agentes políticos, ressaltando, quanto aos segundos, a aplicação automática da súmula, em razão da natureza superior da sua atividade e da sede constitucional de seus cargos, como componentes da estrutura do governo e não da administração. De todo acima exposto, respondendo ao item B do requerimento, temos a informar que a secretária municipal da Promoção e Desenvolvimento Social não foi atingida pela lei número 698 de 2018, pois, como já explicitado, trata-se de agente político com formação de nível superior, graduação em Direito, sendo dotada de evidente idoneidade moral, além do que é servidora pública de carreira. Diante dessas premissas, verifica-se que ainda, que em tese, ela não está abrangida pelas vedações decorrentes do nepotismo, haja vista a natureza política do cargo do secretário municipal. Tal conclusão, aliás, fora inclusive corroborada pelo Ministério Público nos autos do IC, número 14.00460, uma sequência de 5 zeros, 98/2017, onde levou-se em consideração exatamente esses elementos. Sobreveio informe anônimo, notificado a nomeação da filha do chefe do Executivo para o cargo de secretária de Promoção e Desenvolvimento Social. Quanto à alegada prática do nepotismo na administração pública, observo que não restou configurado a uma
A uma, porque se trata de cargo de secretário, que demanda relação de confiança com o chefe do executivo. As duas, porque se demonstrou qualificação técnica para o desempenho do cargo. As três, porque referida pessoa não é estranha aos quadros dos munícipes. Ao contrário, se trata de servidora efetiva, desempenhando atualmente cargo de confiança. Diante do exposto, aguardo a homologação do TAC firmado e, por consequência, promovo o arquivamento deste procedimento nos termos do artigo 9º e parágrafos da Lei número 7.347/85 e artigo 100, normativo número 484, de 5 de outubro de 2006. Eu submeto a elevada apreciação, colhendo o Conselho Superior Ministério Público para análise do TAC e desta promoção de arquivamento. Por fim, em resposta ao item A do presente requerimento, encaminhamos um anexo das cópias das portarias e admissões exoneradas dos servidores atingidos pela lei. Na oportunidade, retemos protestos elevados de estima e consideração. Darcy Esquiave, prefeito municipal de Jumirim. Aqui tem... Isso, aqui tem uma exoneração, que foi a portaria número 5721 de 2018, de 29 de outubro de 2018. Dispõe sobre a exoneração do funcionário de função da confiança do diretor da unidade escolar e de outras providências. Foi exonerada a partir de 29 de outubro de 2018 a senhora Rosana Maria Bertola, ocupante do cargo efetivo de professora Educação Básica 1, PEB 1, na função de confiança do diretor da unidade escolar designada através da portaria. De 1º de março de 2018, em conformidade com a lei municipal. Tem mais uma. Uma estagiária também, Valéria de Oliveira Corte, que ela trabalhava no curso, ela é estagiária de administração. Essas duas que... Terminado o expediente, a palavra está livre. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador, nobre vereador, Daniel Moura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas. Vamos iniciar mais um ano aí de 2019. Boa noite aos internautas, às pessoas que estão nos acompanhando aí. E eu queria primeiramente desejar de coração que a nova mesa tenha um êxito aí nesses 2 anos, que é o que a gente mais está precisando, né? Que cada vez mais a gente tenha eficiência nos trabalhos e que a gente possa contribuir para a cidade, né? Cada vez mais. A minha fala hoje é para complementar um requerimento que os senhores estão fazendo aí também sobre a calçada que dá acesso ao campo. Eu gostaria de fazer um pedido aos senhores que formularam esse requerimento, que fosse anexado os pedidos que a gente fez desde 2017, quando a gente assumiu, que isso fosse colocado, porque é importante reforçar e colocar que a gente está cobrando isso de muito tempo, e a gente teve uma conversa recente com o secretário Edgar, que pode confirmar isso, que ele falou que ia se empenhar junto com o prefeito para poder fazer o calçamento. E a iluminação do campo, um assunto bem atual, né? Que os pedidos anteriores já foram resolvidos, então a gente está fazendo pedidos novos, que escurece mais tarde, mas as pessoas, mesmo assim, têm o direito de caminhar nesses horários que a gente está pedindo. Graças a Deus não aconteceu nada e eu espero que não aconteça nada também nesses próximos 2 anos, se não for atendido, uma vez que já foi respondido que tinha o dinheiro reservado para poder fazer esse trabalho.
eu não podia deixar também passar em branco que na audiência da saúde o nosso secretário, seu Mário, falou sobre um repasse estadual que, segundo ele, abre aspas aqui, que ele falou: nós recebemos 38 mil reais, que dá até vergonha de falar para vocês, vereadores e munícipes que estão acompanhando a audiência aqui, que, curiosamente, é o mesmo valor que eu sentei com a Ana Tereza no ano de 2017 para contribuir e somar e falar dos salários dos professores de Karatê, de Muay Thai, de tudo mais. Então, isso dava 39 mil e pouquinho, né? Aproveitar também para ver se a gente consegue reacender e trazer alguns cursos. Falo de novo que é um pouco responsabilidade dos professores, mas também é um pouco responsabilidade da prefeitura e interesse do município. Então, se vamos, entre parênteses aqui, se é dinheiro de pinga para a prefeitura, é uma coisa que daria para manter, salvas as devidas proporções aí dos cursos e da responsabilidade de cada professor que vai atrás e que conhece e que consegue esses alunos. É importante estar ressaltando. Vamos lá, ano novo e pedidos novos, né? Como os senhores podem estar anotando. A gente sabe que não é difícil, mas se a gente não tivesse feito parte da secretaria, nobre colega Kleber, nobre colega Daniel, se a gente não tivesse feito parte daquilo, de todo aquele dia a dia, a gente tinha que ficar quieto, se recolher e ficar quieto. Sobre o projeto de nepotismo. Caramba, quanta coisa. Eu confesso aos senhores que estão nos assistindo aqui que eu ainda não tive acesso a essa resposta. E eu quero ler um pouco mais atentamente, porque isso é válido, isso é democracia. O texto fala da impessoalidade, da imoralidade. Então, vamos sentar, vamos analisar os pontos, vamos ver o que o legislativo está errado. Eu agradeço a prefeitura, viu? Agradeço, eu não sei quem formulou esse texto, mas me parece ser um texto bem elaborado. Só que o que eu gostaria de pedir para o executivo é que tivesse a mesma humildade que eu estou tendo aqui, de reconhecer que foi uma aula, que foi um bom texto, um texto bem formulado, que quando a gente desse as nossas sugestões, os senhores acatassem também. Isso é bem importante, tá, o pessoal do executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as minhas palavras de hoje à noite. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Vieiras. Senhor presidente, amigos vereadores, internautas que nos assistem nesse momento e aos funcionários desta Casa de Leis. Estamos começando hoje mais um ano legislativo aqui na Câmara Municipal de Jumirim, da mesma forma que fez o meu amigo, nobre colega Daniel Moura, faço eu também, desejo boa sorte à mesa diretora, que vocês tenham bastante engajamento para tratarmos assuntos importantes que eu acredito que vai surgir no decorrer deste ano e do ano de 2020. Aproveito o momento para reforçar o meu compromisso com a população e dizer que, apesar de estarmos em janeiro em recesso, eu não deixei de cumprir com as minhas obrigações, estive em alguns bairros, conversei com munícipes e, senhores, eles não estão contentes com a atual administração e com essa Casa de Leis. Portanto, nós devemos reagir. Devemos fazer mais requerimentos, fazer mais indicações. Eu acredito que o Poder Executivo não esteja ciente de tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Ou esteja fazendo vista grossa, não sei.
aí vai do entendimento de cada um de vocês. Mas estaremos nas próximas sessões, começamos nessa, apresentamos alguns requerimentos, temos outros trabalhos, vamos apresentar aquilo que a população nos pede, os anseios e todas aquelas expectativas que foram criadas lá atrás e até agora nada foi visto. Vamos, inclusive, nobre colega Daniel Moura, fazer um trabalho em cima desses professores, disso que você mencionou aqui, de todas as atividades que nós tínhamos e deixamos de ter, que até agora eu não entendi, porque a maioria foi cancelada. Que nós vínhamos acompanhando, eram projetos que davam certos. Alunos que, inclusive, atletas do nosso município, levavam o nome de forma positiva para todas as cidades da região. Portanto, o nobre colega e os demais vereadores, eu gostaria, inclusive, que nós retomássemos esse assunto e com força, trouxéssemos aqui essas crianças, jovens, adolescentes, artistas, atletas, esses professores, que possamos convocar o secretário hoje responsável pela pasta e vamos retomar esse assunto. Vamos de onde paramos para entender de fato o que pode ter acontecido. Porque, ao meu ver, é extremamente importante todas essas atividades. Será que nós estamos com problemas financeiros ainda? O secretário da Fazenda, como ele veio aqui na audiência pública da saúde, pode inclusive voltar e nos explicar. Então vamos fazer mais isso, convocar secretários, convocar o executivo, convocar a população, que eu tenho certeza que através desses meios nós vamos conseguir os resultados. Então, senhores, um bom ano a todos vocês. A população, eu peço que acompanhe o trabalho do vereador, não só seu, de todos. Cobre postura, cobre resultados e vamos buscar resultados que a nossa cidade tanto precisa, para avançarmos e não regredir da forma que estamos regredindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. A palavra continua livre. Quero fazer uso, senhor João. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Gardenal. Boa noite. Nobres colegas, boa noite. Internautas. Eu queria já falar com o meu nobre colega Daniel a respeito do requerimento da calçada. Só que foi feito muitos requerimentos, mas não tinha que chegar onde tinha que chegar. Porque nunca tinha. Mas antes disso, de fazer esse requerimento, eu e a Cidinha fomos até a casa da família Escatena, porque falta 30 centímetros para a calçada. Então nós fomos conversar com eles, se eles doavam isso para a prefeitura. Então, como eles falaram que doa, nós fizemos esse requerimento da calçada de novo para ver se nós conseguimos ela agora. Muito obrigado. Obrigado, seu Luiz. A palavra continua livre. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência, que eu vou fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas, amigos, jumiriense, cidadão de Jumirim, boa noite a todos. Boa noite. O motivo que me leva a usar a palavra nesta noite, senhor presidente, é só para agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque mais um ano nós passamos, estamos reiniciando um novo trabalho, e agradecer também o desejo de êxito do nosso trabalho, pessoal da mesa, né? Pelo nobre vereador Daniel Moura, nobre vereador Daniel Vieira,
muito obrigado e que Deus retribua para vocês também, da mesma forma que vocês tenham êxito no decorrer desses 2 anos que faltam para nós. O futuro a Deus pertence, mas eu quero agradecer também aos vereadores que confiaram e votaram na minha pessoa para presidente da Câmara. Então, senhor presidente, é só para agradecer e desejar a todos também muito êxito, muita dedicação, que nós, logicamente, temos que ter, e dizer também a todos os vereadores que a presidência dessa casa está aberta para todos vocês. Nós estamos aqui para somar, para trabalhar junto, para fazer aquilo que nós puder fazer por Jumirim. Porque quando se divide, diminui. Somando, aumenta. Então, o segredo da matemática é essa. Quanto mais dividir, mais diminui. Quanto mais soma, mais aumenta. E Jumirim tem chance de ser melhorado. Então, vamos bater firme em todas as situações que nós acharmos necessário e vamos em frente, porque essa Câmara tem feito um trabalho bom, tem desenvolvido um bom papel, nós temos conseguido algo importante para as pessoas e nós não vamos deixar de continuar fazendo isso com o maior carinho. Então, eu digo a todos vocês que esta mesa também é democrática, está aberta para diálogo e para conversar aquilo que for necessário para o bem do Jumirim. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos entrando agora na ordem do dia, onde iremos realizar a discussão e votação de 6 requerimentos e 2 moções. Peço à secretária que faça a leitura dos requerimentos e das 2 moções. Requerimento número 001 de 2019. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jumirim, João Batista da Silva, para que nos envie uma cópia integral do processo de compra do guarda-corpo e corrimão adquiridos em dezembro de 2018 e instalados no mezanino da Câmara, orçamentos, empenho e nota fiscal. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB, Rogério Mendes do Carmo, PTB. Está em discussão o requerimento 001 de 2019. Está em votação. Os que forem a favor, permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. Está aprovado o requerimento 001, 2019, por unanimidade. Requerimento número 002 de 2019. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que, junto ao setor competente, nos envie a possibilidade de limpeza da Rua Mota, periodicamente em toda a sua extensão, e da Rua Zulato pela calçada do Viveiro Municipal, uma vez que os moradores não podem transitar nem fazer uso dos bancos pelos galhos, arbustos e aparecimento recorrente de animais peçonhentos. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB, Rogério Mendes do Carmo, PTB. Está em discussão o requerimento 002 de 2019
Senhor presidente, gostaria de discutir o requerimento Com a palavra, e nobre gostaria vereador de Daniel Vieira. E gostaria de acrescentar, senhor presidente, o requerimento ficaria assim: requerimento 02/2019, requeremos ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, o senhor Darcy Schiave, para que junto ao setor competente nos envie a possibilidade de limpeza na estrada de terra paralelo à rua Faulim, que dá acesso ao sítio da família Volpato, fotos em anexo. Continuaria, da rua Mota e em toda a sua extensão e da rua Zulato, pela calçada do viveiro municipal, uma vez que os moradores não podem transitar, nem fazer uso dos bancos pelos galhos, arbustos e aparecimento recorrente de animais peçonhentos. Como nós estamos tratando o assunto de limpeza, senhor João, nós estivemos recentemente, e não deu tempo de acrescentar no requerimento por conta da pauta, no bairro Morada do Sol, e a rua paralela ali que dá acesso à família Volpato lá, o mato já está indo para cima das casas. Então a gente faz esse acréscimo nesse requerimento, se tratando de limpeza. Será feito, vereador. Continua em discussão o requerimento 002/2019. Eu peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Moura. Na oportunidade, principalmente da limpeza da Rua Mota, eu notei que a nobre colega Cidinha foi cobrada também. Eu gostaria já está limpa a Rua Mota. Eu gostaria de convidar a nobre colega para assinar junto com a gente. Sim, porque foi cobrada a Rua Mota, do Viveiro também. Só que a secretária da Agricultura foi atrás dela, está de férias, voltou hoje. Então a gente tem que ir detrás também para... Mas eu gostaria de assinar junto, sim. Posso só fazer uma... Esses dias que eu reparei, muitos funcionários estão saindo de férias, principalmente no mês de janeiro. O pessoal da rua que eu tive conversando, o executivo, está bem limitado. E esses dias também para trabalhar na rua, com esse sol dos infernos na cabeça da gente, não está fácil para ninguém. Então, antes de colocar as coisas também, gente, vamos começar a ter um pouquinho o lado humanitário, ver como está funcionando o dia a dia da prefeitura, antes de cobrar. É só esse adendo que eu queria fazer. Obrigado. Posso falar, senhor presidente? Posso falar? Com a palavra, vereadora Então, Cidinha. concordo com você. A gente vê as pessoas ali com enxada. Antes o que fazia? Passava o veneno na rua. Era mais fácil, em meio-dia fazia a cidade inteira. Agora, gente, É importante... cuidado. E por favor, vereador. desculpa interromper, senhor João. Por favor, vereador, só um segundinho. Todos têm direito de discutir, é importante discutir, mas vamos fazer pela via correta. Quando alguém tiver com a palavra, deixa eu terminar, deixa eu concluir, e aí nós vamos, cada um vai discutindo, vai falando, porque é importante que se todos os vereadores que quiserem participar, participe da discussão. Continua, vereadora. Então, o que eu estava falando. Antes, era fácil, em meio-dia, um dia fazia a cidade inteira. Com uma bomba nas costas, fazia. Agora, a gente vê as pessoas lá com uma enxada na mão, para tirar o capim da fresta ali. Não é fácil num sol desse, não é fácil. Não é, as pessoas reclamam, está mato, mas não está sendo, não tem funcionário nessa parte aí. Tem 2, eles ficam na rua ali. Tem que tomar uma outra providência, concordo, tem que ser limpo. É isso que a gente tem que entender, a parte do funcionário também. Isso aí, então, o que é? Tem que ver a parte da administração. Posso fazer só mais uma colocação, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Kleber Toscano. E outra coisa que eu fiquei sabendo também, a respeito do veneno, que não pode mais, foi ameaçado a prefeitura, se pegasse passando, ia ser denunciada no Ministério Público por estar utilizando o veneno. Em relação à poda que estavam fazendo, roçando os matos das calçadas, inclusive o meu carro foi prejudicado na frente da minha casa. Eu perdi mais de R$400, porque uma pedra veio e bateu no meu vidro do para-brisa e quebrou. Eu não entrei com nada na prefeitura pedindo, porque
Eu acho que também não foi por querer e não quero levar vantagem nunca em cima de ninguém, apesar de não estar errado. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu na Maria Luísa, aconteceu na loja dela, aconteceu em outros carros, mandaram parar também com o corte. Os funcionários com a enxada, que nem está esses dias, está complicado. Então, gente, é o que eu torno a falar, vamos dar uma olhadinha um pouco antes, saber o porquê está acontecendo. Falar que o parquinho está sujo, é muito lindo falar que o parquinho está sujo. Eu fui lá levar meu filho, eu saí catando sujeira no parquinho inteiro e joguei dentro da lixeira. Falar que a calçada está suja, então vê se sua calçada não está com mata, baixa lá e puxa um pouquinho. Sabe, não mata ninguém também fazer essas coisas. Então é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua aberto para discussão o requerimento 002 de 2019. Senhor presidente, eu gostaria de ainda estar discutindo o requerimento. Já foi discutido, né? Vossa Excelência já discutiu. Isso. Todo mundo discutiu, eu não posso. Não, mas você já discutiu. Então, gostaria de discutir, continuar discutindo o requerimento. Eu vou considerar, pode discutir. Porque senão eu ia achar que só eu que posso falar uma vez só. Todo mundo aqui falou mais de uma vez. Inclusive, você pediu ordem aqui na mesa. Então, vereador, continue discutindo. Isso, maravilha. Então é o seguinte, eu concordo que, claro, a gente precisa levar em consideração a estrutura que nós temos hoje. Mas, e aí, como é que fica? Vai ficar assim para sempre? Nós precisamos achar uma solução. Ou vai ficar sujo? Concordo, cada um tem que fazer a sua parte. Mas peraí, isso aí é competência da prefeitura, como é competência da prefeitura cobrar imposto e assim por diante, como gerou todos os assuntos aqui esses dias. Sobre a questão da limpeza, eu não sei se os senhores passaram lá no viveiro para ver a forma com que estava aquela situação lá. A nobre colega deve ter passado. Então, o que aconteceu lá, nobre colega Kleber, ali estava um pouco o caso, uma falta de consideração com as pessoas que moravam naquela rua ali. Então, não é nem questão de ter paciência em relação à administração, com a estrutura, enfim. Só deve estar do mesmo jeito ainda. Porque na sexta-feira, uma moradora ali me ligou, que andaram encontrando escorpiões ali, estavam bastante preocupados com a situação. Então, tem coisas que estão indo além do que se trata de questão de bom senso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão do requerimento 002, 2019. Vamos à votação. Quem estiver de acordo com a aprovação do requerimento 002, 2019, permaneça sentado. Os que estiverem contra, se levante. Aprovado o requerimento 002, 2019, por unanimidade. Requerimento número 003 de 2019. Considerando que nossas crianças dispõem de brinquedos que são visitados por um grande número de pessoas que servem até de modelo para cidades vizinhas. Considerando que os espaços públicos precisam de frequente manutenção e que requer atenção redobradas no que são visitados pelas crianças. Considerando que os brinquedos do playground e arredores do quiosque estão em caso eminente de reparo, requeremos que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Darcy Schiavi que viabilize estudos necessários e possibilite a manutenção do espaço das torneiras, fechamento total com cerca para que seja evitada a entrada de animais no parque, colocação de areia nova, brinquedos que não apontem perigo às crianças, quiosque, pintura do espaço, entre outras, que o setor competente achar necessário. Segue em foto em anexo. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB, Rogério Mendes do Carmo, PTB.
eu pediria aos vereadores, todos os nobres vereadores, que vamos nos manter no assunto do requerimento. Nós temos que discutir o que está escrito no requerimento. Então, vamos agora à discussão do requerimento 003 de 2019. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Daniel Moura. Senhor presidente, eu só queria ressaltar a fala do nosso colega Kleber, que eu acho que ele foi perfeito na colocação, que parte um pouco da gente mesmo. Se vai lá, olhou, tá, o parquinho está sujo, vai lá e recolhe o lixo, coloca, não é trabalho para ninguém. Infelizmente, esse requerimento está chegando depois dos acontecimentos aí que tiveram, e gostaria de agradecer nesse comentário aqui a Secretaria de Obras, o Jair, que esteve lá, que teve toda a preocupação. A gente foi lá de domingo de manhã, atrás de todo mundo. Eu falei, olha, a menina se machucou lá, gente, vamos tentar dar uma atenção. E o Edgar, ainda retornando das férias, deu toda a atenção para a gente. E ele conseguiu arrumar aquela parte que estava mais crítica, que é a parte que daí foge da gente, né, colega? Mas um papelzinho de bala, um cocôzinho de cachorro, que a gente consiga lá, tem uma sacolinha, consegue embrulhar e dar um jeito de tirar. Eu acho que é bacana fazer a nossa parte. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o requerimento 003 de 2019. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Kleber Toscano. Nobre colega Daniel Moura, eu acho muito válido esse requerimento de vocês. Eu tive lá, meu filho, esses dias de férias, então você tem que fazer alguma coisa com a criança. Realmente, falta um pouco, está um pouco abandonado, sim, uma limpeza, uma manutenção. Só que eu entendo também o lado de falta de funcionário para estar fazendo. Só que dá para dar uma atençãozinha, principalmente porque mais muita criança que vai lá, criança de outros municípios também, pessoas de outros municípios. Eu concordo com o requerimento de vocês. Tem alguns requerimentos que é muito válido, mas tem alguns que eu acho que primeiro teria que ser conversado, porque você vê, eu quase não faço requerimento, mas eu converso muito com os funcionários, porque estão todo dia, bem dizer, na rua, e eu também estou ali na rua conversando. Então, eu deixo de fazer o requerimento porque eu entendo também o lado deles. Só isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em discussão o Peço para requerimento. discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Rogério Mendes do Carmo. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou só ouvindo aqui bastante argumento e algumas defesas até, só que algumas teses aí eu discordo, viu, nobres? Porque desde quando me conheço por gente que estou aqui nessa Casa de Leis, essa falta de funcionário da prefeitura já vem tempo já, gente. Já passou o prefeito, saiu o prefeito, entrou outro prefeito, e essa falta de funcionários do Poder Executivo da Prefeitura, já vem tempo já que está em falta. Tem que ver uma solução, entendeu? Agora vai abandonar a cidade porque não tem funcionários o suficiente. Né? Eu andei ali... Nobre vereador, senhor presidente. Nobre vereador, se atenha ao assunto do Senhor presidente, o senhor não me deu a palavra? Então deixa eu terminar o meu assunto. O nobre colega. Né? Então eu preciso terminar o assunto meu. Estou dentro do assunto. A palavra é sua, mas tem que se manter no assunto do requerimento. Eu estou no assunto do requerimento. Estamos falando sobre o parquinho que infelizmente está abandonado. Tá? Infelizmente. Deixando bem claro que várias pessoas de outra cidade frequentam aquele lugar. Como já foi falado aqui, é um lugar que serve de modelo para outras cidades. Agora é lamentável a situação que está. Merece uma reforma, merece uma pintura, para atender bem tanto os munícipes daqui local da cidade, como os demais que até frequentam a nossa cidade. Né? Que vem até aqui para tanto se divertir, trazer seus filhos, como até vem aqui mesmo até para gastar no próprio município. Então, é lamentável a situação que se encontra, entendeu? Porque não é de hoje, né? Então, não temos que cobrar de quem estava antes, do ex-prefeito, tem que cobrar de quem está hoje. Agora, essa falta de funcionário para, quem sabe, aí está dando uma limpeza ou uma manutenção, eu acho que a gente precisa ter o prefeito, o
o Poder Executivo precisa ter uma solução, né? Até quando que vai se arrastar essa situação? Né? Então, deixa aqui o meu questionamento sobre essa situação que a gente está passando aqui sobre Jumirim. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 003 de 2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levante. Está aprovado por todos os vereadores dessa casa. Requerimento 004 de 2019. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que informe esta Igreja Casa de Leis se há distinção de valores das alíquotas cobradas no imposto de IPTU, considerando a distinção econômica de cada bairro em nosso município. Autoria: João Batista da Silva, PTB, Luiz Antônio Guardenal, PPS, Maria Aparecida Morandim Consorte, PPS, Kleber Toscano Gonçalves, PMDB, João Reonaldo Tomé, PMDB. Está em discussão o requerimento 004 de 2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade o requerimento 004 de 2019. Requerimento 005 de 2019. Requeremos ouvir do plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jumirim, Darcy Schiave, para que informe esta Igreja Casa de Leis a possibilidade de execução de calçamento público na Rua Mota, sentido e acesso ao campo de futebol. Autoria: João Batista da Silva, PTB, Luiz Antônio Gardenal, PPS, Maria Aparecida Morandim Consorte, PPS, Kleber Toscano Gonçalves, PPS, João Reonaldo Tomé, PMDB. Está em discussão o requerimento 005 de 2019. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Moura. Eu gostaria de agradecer o nobre colega Luiz Gardenal por ter esclarecido, de ter ido lá e conversado com os donos para ter cedido. Eu acho que isso vai ser muito importante, principalmente para as crianças, né? Porque eu que sou morador ali, que acompanho vendo aquela criançada andando pelo meio da rua lá. Anteontem, infelizmente, teve um atropelamento de um animalzinho ali. Então, às vezes, parece que não, mas essa calçada eu acho que vai ser um ótimo benefício ali, tanto para o pessoal do bairro, quanto o pessoal da Rua Mota ali. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 005 de 2019. Peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora o que o nobre colega Aparecida falou, Morandim. Luiz. Então, a gente foi conversar com o secretário de obras. Daí o que ele falou? Ah, não tem espaço. É 1,5 m o vão. Tá bom, então, não vai fazer, né? Daí a gente foi conversar lá no Escatena. O que ele falou? Não, a gente vai doar. Só que a única coisa que é o problema ali, ele vai doar, mas ele não vai ajudar. A prefeitura vai ter que fazer. Entendeu? Daí para dar 2 metros a calçada, porque 1,5 m vai passar uma criança lá, não vai adiantar nem fazer do jeito que está. Então é isso que foi conversado. Estava um desentendimento de um de outro, então foi conversado isso. Essas são minhas palavras. Continua em discussão o requerimento 005 de 2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários, que se levante. Está aprovado por todos os vereadores dessa casa. O requerimento 005 de 2019. Requerimento 006 de 2019. Requeremos ouvir do plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Darcy Schiave, para que informe esta Igreja Casa de Leis a possibilidade da municipalidade oferecer um representante da Secretaria de Saúde
para que possa realizar uma palestra em data de sessão ordinária, cito no dia 18 de fevereiro de 2019, aos vereadores e munícipes, sobre os cuidados no aparecimento de escorpiões nas residências e em outros assuntos que achar pertinente, juntamente com as ações de orientações que estão sendo programadas no município, uma vez que, após tomar conhecimento, todos os vereadores possam estar colaborando na orientação dos munícipes. Autoria: Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Está em discussão o requerimento 006/2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levante. Está aprovado por todos os vereadores dessa casa o requerimento 006/2019. Moção número 001 de 2019. Moção de parabenização e agradecimento. Solicito, após ouvir do plenário, que seja registrado moção de parabenização e agradecimento ao senhor Hugo José Tossi, músico profissional em eletrônicos, inventor e ex-funcionário da Prefeitura Municipal de Tietê, onde atuou nos anos 70, em que nosso município era distrito na época. A homenagem é um devido reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido como coordenador-chefe do Departamento de Cadastro e Obras da Prefeitura de Tietê, no lajotamento da Rua Manuel Novaes, reforma de guias e sarjetas, restauração, arborização, luz na Praça Central, reforma da ponte que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, entre outras. Salas das sessões, 4 de fevereiro de 2019. Quem assina é Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Está em discussão a moção 001 de 2019. Eu peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Moura. Senhor presidente, eu gostaria de estender um pedido a todos os nobres, que não são só as pessoas, tanto vereadores quanto prefeitos, secretários, não são só essas pessoas que fazem a diferença na vida da comunidade. Então, eu gostaria de estender a todos os senhores que a gente desse uma procurada nesse pessoal. Tem muitos heróis aí que trabalham pela nossa cidade, que fazem benfeitorias para a nossa cidade e não ocupam qualquer tipo de cargo eletivo aqui. Então, eu gostaria só de estender isso e falar diretamente para o seu Hugo, que o seu Hugo não pôde estar aqui presente por problemas de saúde, mas foi uma pessoa que eu conheci no ano passado, e pelo meu trabalho da cidade de Tietê, que ele presta serviços lá nos eletrônicos do meu trabalho. E foi uma pessoa que mostrou um afeto muito grande pela nossa cidade, falou com tanto carinho de todos os benefícios que ele trouxe para a nossa população, mesmo quando a gente ainda era distrito da cidade de Tietê. Então, seu Hugo, eu quero, através do senhor, na qualidade de vereador, estar desejando isso aqui para o senhor, com o endosso dos nossos colegas, de saber que tanto o senhor como os outros funcionários que trabalharam nesse período e deram a benfeitoria para a cidade, que se sintam com o nosso agradecimento. Porque se a cidade teve um alicerce para poder crescer nesses 20 anos. Muito obrigado, viu, seu Hugo? Se sinta abraçado nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 001 de 2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que se forem contra, se levante. Está aprovado por todos os vereadores desta casa a moção 001 de 2019.
Moção 002 de 2019. Moção de parabenização. Solicito a vós, ouvido o plenário, que seja registrado moção de parabenização a Giovanni Tognoli Semiano, aluno da EMEB Jumirim, governador Mário Covas Júnior, que orgulhou sua escola e toda a cidade após conquistar a medalha de bronze na 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Giovanni é aluno da professora Valéria Camacho, que sempre destacou seu comprometimento com os estudos, principalmente sua aptidão pelos números. A presente moção é relativa à Olimpíada de 2018, mas vale destacar que Giovanni foi premiado com certificado de menção honrosa na edição de 2016, quando participou do nível 1. Esta Casa de Leis parabeniza o aluno pelos feitos magníficos e por representar também nossa cidade. Plenário Geraldo de Souza Pereira, 4 de fevereiro de 2019. Quem assina é Daniel de Moura, PMDB, Daniel Vieira, PSDB, Rogério Mendes do Carmo, PTB, José Ricardo Gonçalves Cruz, PTB. Está em discussão a moção 002 de 2019. Senhor presidente, gostaria de discutir essa moção. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Vieira. Infelizmente, nós não conseguimos protocolar para a última sessão de 2018, sendo que essa premiação foi no final do ano passado. Porém, estamos dando entrada nessa primeira sessão de 2019 e gostaria, não só através desse documento, mas aproveito aqui para deixar os parabéns para o Giovanni. Ele certamente nos deixou orgulhosos, não só nós vereadores, executivo, professores, mas todos os munícipes de Jumirim. Ficamos todos orgulhosos com essa medalha. Aproveito também para parabenizar a professora de matemática, Valéria, que também foi minha professora, o qual eu deixo um abraço e que ela continue ensinando esse pessoal, que ela fique por muitos anos ainda conosco, sempre cautelosa, uma pessoa extremamente maravilhosa. Então eu deixo um abraço para ela e meus parabéns mais uma vez ao Giovanni. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 002 de 2019. Eu peço para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Moura. Só para fazer um complemento, senhor presidente, e deixar para reflexão aqui de todos os nossos colegas, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos na qualidade de vereador de homenagear as pessoas enquanto elas estão em vida. Porque é muito bacana você homenagear as pessoas depois que elas falecem também por tudo que elas fizeram. Mas você ter o brilho no olhar da pessoa que é homenageada, ganhar um abraço sincero dela, não tem preço. Então vamos aproveitar que nós temos 2 anos aí para poder parabenizar e lançar essas moções aí para as pessoas que nós temos um grande carinho e que trouxe benefícios para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 002 de 2019. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levante. Está aprovado por todos os vereadores dessa casa a moção 002 de 2019. Terminado a ordem do dia, nada mais. Terminada a ordem do dia, a palavra está livre para os vereadores que possam fazer explicações sobre as matérias votadas. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra, o nobre vereador Daniel Moura. Eu gostaria só de salientar nesse finalzinho de sessão, pela ótima conduta que o senhor presidente teve na sessão, e gostaria também de pedir aos nobres colegas que nós tivéssemos 2 anos de sessões como essa, que foi muito proveitosa,
várias discussões dos projetos e Jumirim só tem a crescer com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu agradeço o nobre vereador. Quanto mais nós melhorar o trabalho dessa casa, nas sessões, vai ser notável o trabalho da Câmara Municipal de Jumirim. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os nobres edis para nossa sessão extraordinária a realizar-se hoje, após o término desta votação. Para a votação dos projetos de lei 004 e 006 de 2019. Em nome de Deus e da democracia, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.